Você é gestor e está precisando motivar o seu time? Então fica aqui comigo que a gente vai trazer algumas estratégias que podem ser úteis para você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu ajudo gestores a obterem engajamento e produtividade dos seus times. Aqui falando Rômulo Frota, e hoje a gente vai falar sobre a motivação, sobre estratégias para que você motive o seu time. Aproveita e compartilha com outros gestores e também com outros colaboradores, com amigos, companheiros, familiares que precisam de motivação, precisam entender algumas coisas sobre a motivação, porque realmente muitas vezes a gente confunde determinados pontos acerca da motivação. Aproveita e compartilha com essas pessoas, porque também a gente vai trazer aqui algumas estratégias. Live rápida, live de movimento. Inclusive até uma amiga disse, olha, é sobre motivação, então você tem que chegar bem motivado, tem que fazer um movimento. E eu já lhe adianto que aqui não vai ter dancinha, não precisa de dancinha para você motivar o seu time. Se você quiser dançar, tudo bem, fique à vontade. E eu acredito até que seja interessante você dançar para o seu time, agitar ali, mas não precisa disso. Vou trazer estratégias aqui que dispensam você precisar fazer qualquer excesso, como dancinhas, como animação, piada, enfim, etc. Então vamos lá, aproveita e compartilha. Novamente te digo, recomendo, porque vai ser muito interessante, muito útil para que você entenda alguns pontos acerca da motivação. Ora, quando a gente fala em motivação, a gente precisa traçar primeiro aqui alguns tipos de motivação. O que esses tipos de motivação significam e como a gente precisa dar relevância a alguns deles. Eu não sei se você já passou por uma situação como essa, mas tem pessoas que quando a gente chega em um ambiente e a gente diz, olá, bom dia, como vai, tudo bem? E a pessoa diz, olha, tudo péssimo, tudo horrível. E aquilo é como se fosse você recebesse um balde de água gelado. Na verdade, não é nem um balde de água gelado, porque um balde de água gelado você faz ficar mais esperto, mais energizado. E quando alguém quando alguém dá um feedback como esse, em resposta a um bom dia, alguém diz, nossa, o dia está horrível, na verdade ali você fica desacelerado, fica de baixo astral, algumas pessoas pelo menos, ficam ali como se se desacelerassem naquele momento. E faz muito sentido, porque nada pior do que você chegar em um ambiente empolgado, motivado, chegar para as pessoas e dizer, olá, bom dia, tudo bem? O dia está tão bacana hoje. E a pessoa dizer, nossa, o meu está horrível, eu passei por isso, por isso, por isso. Olha, eu já passei por essa situação em alguns ambientes e eu sei que realmente isso é bem complicado. Chegou a um ponto até que em alguns momentos eu já chegava e já nem perguntava como era que estava a situação, porque determinadas pessoas, quando tem esse comportamento reiterado de, olha, tá tudo ruim, a gente já tem que, pelo menos eu faço isso e recomendo que você faça isso para não se contaminar com esse baixo astral, com esse vitimismo. Nem pergunte, dê o bom dia, dê boa tarde e entre no ambiente. Porque isso é uma das formas que faz com que a gente realmente se desmotive, ou seja, não tenha motivos para agir de determinada forma. Então vamos lá. Vou tentar ser o mais objetivo possível para que a gente vá direto ao ponto, sem enchimento de linguiça e para que também seja uma live curta, uma live com motivação. Olha, existem alguns tipos de motivação, como eu já te falei, que eu vou utilizar aqui resumir alguns conceitos para que não fique uma coisa muito metódica. Mas, resumindo, existe um tipo de motivação que é externo e um tipo de motivação que é interno, ou seja, que depende de você, que você, na sua mente, você tem ali alguns motivos para agir de determinada forma. E existe outro tipo de motivação, que é o externo, que é aquele em que você precisa de elementos externos para que você se motive. Por exemplo, um ambiente animado, um ambiente onde tem pessoas simpáticas que você gosta, ou então um cargo maior, um salário maior. Isso são tipos de motivação externa. E quando se trata de gestor, ele precisa motivar o time, a gente tem que, primeiro, levar em consideração o seguinte:
Você, gestor, está motivado? Ou você, gestora, está motivada? Porque para você motivar alguém, faz muito sentido que a gente imagine que a pessoa que vai motivar esteja motivada. E se a gente parar para observar um pouquinho a formação dessa palavra motivação, ela traz duas palavras embutidas nela, que é motivo e ação. Ou seja, a motivação seria você ter motivos para uma determinada ação, motivos para agir de determinada forma. Então, como é que você, gestor ou gestora, vai conseguir motivar alguém, conseguir motivar o seu time, se você não está tendo motivos para agir? E aqui eu já vou fazer uma pausa para a gente pensar um pouco a respeito do seguinte. Eu vou te convidar para que a gente imagine que motivação é diferente de empolgação. Sabe aquela situação em que você acorda em determinado horário, acorda já disposto, como se já tivesse ali vestido, preparado para sair para algum lugar? Algumas pessoas conseguem acordar, por exemplo, 5 horas da manhã e acordam empolgadíssimas, com energia já para ir fazer alguma atividade física, para ir correr ou para ir trabalhar também. Já algumas outras não acordam 5 horas da manhã com essa empolgação, mas vão. E o interessante é que, nesse caso, nesse primeiro exemplo que eu te falei, tem pessoas que acordam 5 horas da manhã, 4:30 da manhã e vão praticar atividade física, porque aí a gente diferenciar dos exemplos de ir para uma academia, por exemplo, e ir trabalhar. Tem gente que acorda cedo dessa forma para ir trabalhar porque precisa trabalhar. Tem a obrigação de estar em um horário tal no trabalho e precisa acordar cedo por causa disso. Mas nesse outro exemplo da atividade física, a pessoa não é obrigada a se acordar 5 horas da manhã para ir, ou 4:30 da manhã para ir para a atividade física, para ir para uma academia. Mas algumas pessoas acordam esse horário, mesmo sem estarem empolgadas, acordam cansadas, com preguiça, com sono, e ainda pensam o seguinte: poxa vida, eu vou acordar mesmo para ir para a academia, vou acordar 4:30 da manhã para ir para a academia, e param um pouco e às vezes pensam: poxa vida, será que eu sou normal em fazer isso? Acordar em um frio ainda desse, ainda noite, para ir para a academia? E essas pessoas vão, mesmo sem estarem empolgadas. Então, eu te convido a pensar o seguinte: essas pessoas não estão empolgadas para ir para a academia nesse horário, mas elas têm um motivo para agir dessa forma, e cada um vai ter o seu motivo. Tem algumas pessoas que vão fazer isso porque estão precisando por causa de saúde, tem outras que vão fazer para prevenir algum problema de saúde, tem outras que fazem porque sentem um bem-estar e ao longo do dia, o dia rende melhor para elas dessa forma, elas ficam mais felizes ao longo do dia, produzem mais e melhor ao longo do dia se forem de manhã cedo para a academia, e outras pessoas vão por uma questão estética, para ficar bonito ou para ficar bonita. Todas elas são motivos que uma determinada pessoa tem para agir daquela forma. Então, eu trouxe isso para a gente pensar que motivação talvez seja diferente de empolgação. Para mim, eu te faço esse convite para pensar dessa forma e a gente separar motivação ser uma coisa e empolgação ser outra. Quando a gente pensa dessa forma, já fica menos desafiador para um gestor ter motivação, ou dizer que não faz determinada coisa porque não tem motivação, não tem motivos para agir. E o fato é que todas as circunstâncias da nossa vida estão interligadas. A gente vai precisar, em muitos momentos, agir de determinada forma, mesmo sem a gente estar empolgado. E aqui eu vou fazer, a partir de agora, fazer uma saladinha, misturar motivação com empolgação, até para a gente ir raciocinando, porque usualmente no cotidiano a gente utiliza motivação como um sinônimo de empolgação. Ah, você está tão motivado, ou seja, você quer dizer que a pessoa, na verdade, está com sinais de empolgação. E aí você diz que você está tão motivado para fazer determinada coisa. Faz sentido para você? Então lembra que em muitas situações pode ser que você diga para as pessoas que estão aparentemente empolgadas, você diga que elas estão motivadas. O fato é que, fazendo essa salada, e sem querer ficar preso a essas nomenclaturas, porque
O que importa muito também é o que a gente utiliza no cotidiano, mesmo que com um significado um pouco deslocado, mas nesse sentido a gente tem que, inevitavelmente, avaliar que em muitos aspectos da nossa vida a gente vai ter que fazer determinadas coisas mesmo que a gente não esteja empolgado. E para isso é interessante que outros ciclos, outras áreas da vida da gente, elas estejam administradas, gerenciadas. Por quê? Porque embora você possa ser um segmentador, ou seja, aquelas pessoas que dividem trabalho, o momento de trabalho é o momento de trabalho, o momento de estar com a família é o momento de estar com a família, e já tem aquelas pessoas que são integradoras, que juntam trabalho com a família, não tem hora para trabalhar, trabalha no expediente, mas também trabalha enquanto está com a família, atendendo telefone, mandando mensagem, e às vezes no trabalho resolve assuntos de família, então mistura tudo, e as outras pessoas que separam isso completamente. Então, independente de como você seja, ou integrador, ou segmentador, ou você junta tudo ou separa tudo, independente desse roteiro, vai ter uma seguinte consequência de que, independente do seu estilo, os fatores do trabalho vão, de forma indireta, vão agir na sua vida fora do trabalho. E a sua vida pessoal, a sua vida familiar, os resultados do que você tenha na vida familiar, na vida pessoal, vai ser levado também para o trabalho, porque vai levar com você elementos de ou desgaste, ou alegria, ou insatisfação, ou satisfação, ou frustração, ou realização, enfim. Essas variáveis a gente leva para onde a gente for. Se a gente é frustrado no trabalho, a gente vai levar essa energia, o resultado disso, para a família. A forma como a gente vai se expressar, a forma como a gente vai se portar, a energia que a gente vai levar para a família vai ser resultante dessa frustração que a gente tem no trabalho. Se a gente tem um roteiro familiar completamente de conflitos, seja familiar na sua casa com seus filhos ou então com seus parentes, enfim, se você tem um ambiente de conflito fora do trabalho, obviamente o resultado desse estresse, desse desgaste, você vai levar depois para o trabalho. Essas energias também vai chegar lá cansado ou cansada, sem aquela disposição, com a cognição também um pouco abalada, muitas vezes até fortalecendo ali a questão da ansiedade, porque você já imagina, poxa vida, quando eu sair daqui eu vou voltar para casa, para onde for que eu estou com esse conflito, e vou ter que me blindar porque a probabilidade é de gerar mais conflito. Enfim, essas coisas, essas situações estão interligadas. Então, não dá para a gente administrar apenas um aspecto da vida desconsiderando os outros aspectos da vida. E é por isso que muitas vezes é interessante que a gente utilize aquele mapa da roda da vida em que existem vários aspectos. Existe o aspecto social, o aspecto profissional, o aspecto da saúde, o aspecto da realização, o aspecto sexual, o aspecto familiar, enfim, um misto de coisas que estão, obviamente, interligadas, e uma coisa desequilibrada ou uma coisa desgastada, baqueada ali, vai atingir também as outras coisas, ainda que você não perceba que tem relação, mas tem relação, está tudo interligado. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu peguei uma outra via para te dizer, se você for gestor ou gestora, que para você ter motivação, não é também uma fórmula mágica para dizer, olha, você que está me assistindo agora, a partir de agora você vai ser uma pessoa motivada. Porque se essa hipnose fosse eficiente dessa forma, já estava resolvido, não precisava mais nem de leitura, de nenhum estudo nessa área. Mas a questão é que a gente precisa realmente traçar algumas estratégias para que, além desse roteiro que você faça no conjunto na sua vida, a gente trace outras estratégias. Quando a gente treina gestores, já fica mais fácil do que a gente, por exemplo, se você for gestor ou gestora, treinar o seu time nesse aspecto. Porque a gente sabe que a gente, como líder, como gestor, é interessante que a gente tenha um papel de treinador junto com o time, junto ao time. A gente treinar as pessoas. E nisso a gente realmente transfere vários valores. A gente transfere técnicas, tanto técnicas de tecnologia, por exemplo, como técnicas comportamentais, como mentalidades. A gente tem realmente um dos papéis que a gente pode
propiciar é esse, e isso facilita demais. Só que, obviamente, dentro desse papel, é meio que complicado você adentrar no meio da vida pessoal das pessoas e dizer, dos seus colaboradores, dizer, olha, você precisa alinhar a sua vida pessoal, porque a sua família está desgastada, e é interessante que você alinhe lá isso. É complicado e eu realmente recomendo que você não faça, porque eu entendo, dentro do meu método, eu tenho esse entendimento que isso gera uma confusão de papéis, isso gera a questão da transferência, que eu implemento, eu absorvo isso no meu método, e eu recomendo que você não faça isso, porque pode gerar uma confusão de papéis que depois pode ficar complicado de você gerenciar. Então, você pode, tudo bem, ouvir, que é recomendável, até a gente vai tocar já nesse assunto, já vou dar um spoiler aqui que a gente vai chegar nisso, mas ouvir é interessante que você escute, mas nesse momento uma escuta sem julgamento, uma escuta sem você dar pitaco sobre o que a pessoa deve fazer da sua vida. Tá com crise no relacionamento? Então, olha, se separe desse seu marido, se separe dessa sua esposa, ou então está em conflito com os irmãos dentro de casa e a pessoa dizer, olha, esse seu irmão está errado mesmo, você precisa tomar uma iniciativa com relação a isso, porque esse seu irmão está errado, você não pode permitir que ele faça isso. Olha, eu recomendo que você não entre nesse tipo de roteiro, porque eu entendo que vai haver prejuízos para você. Então, dada a minha recomendação, a gente vai falar sobre uma estratégia direcionada agora para você, gestor, que aí nesse caso, quando a gente treina gestores, como não são nossos colaboradores, aí já fica mais acessível para que a gente, mesmo sem a gente entrar na vida pessoal da pessoa, mas convidá-la a fazer uma determinada atividade, como, por exemplo, preencher uma roda da vida, que algum dia depois eu trago para a gente avaliar como é que a gente faz, em que a pessoa possa avaliar de uma forma ali mais sistêmica como é que está o panorama existencial, para que isso possa facilitar a implementação de outras técnicas, como, por exemplo, de ela agir, ter motivos para agir, mesmo sem estar com disposição, mesmo sem estar disposto. Ou seja, estar motivado, mesmo que não esteja empolgado. Ter motivação, mesmo que não tenha empolgação. Então, quando as coisas estão alinhadas nesse sentido, quando há uma sistematização existencial nesse cenário em que tudo está sendo, pelo menos, trabalhado, isso fica mais fácil de a gente atingir determinados caminhos, como, por exemplo, esse de instruir alguém a estar motivado mesmo sem estar empolgado. Faz sentido? Então vamos lá. Uma das dificuldades é essa de que o gestor confunde um pouco quando... Estou falando gestor, todos nós confundimos, mas estou falando aqui com relação aos gestores porque é o foco daqui. Então, o gestor, por não estar empolgado, fica sem os motivos para agir. Porque, poxa vida, eu não vou mais fazer isso, porque o time não responde, o time não gera os resultados que eu quero. Então você precisa entender alguns pontos. Dentre eles, pode ser que o seu time não esteja respondendo porque a técnica que você está utilizando, embora ela possa ser correta em um determinado perfil de time, pode ser que para aquele perfil de time ele não esteja combinando. Existe isso. Tanto estilos de liderança para um determinado momento, como perfis de liderança. Dentro de cada perfil de gestor, você agir de uma determinada forma, porque, veja bem, suponhamos que seja um gestor que não tem tanta facilidade em rir, não é tão simpático, então a gente vai querer obrigar um gestor que ele tenha bons resultados só se ele sorrir muito? Claro que não. Ele pode ser um excelente gestor sem precisar estar rindo o tempo todo. Então, existem perfis de gestores, perfis de time, perfis de colaborador, e é por isso, inclusive, que a gente estuda o perfil comportamental. Tem o perfil lobo, o perfil gato, o perfil tubarão, o perfil águia. Cada um desses perfis são super úteis e a gente precisa, na verdade, de estratégias para que, dentro de cada perfil, a gente possa se conectar de uma determinada forma,
delegar atividades dentro daquele perfil, por exemplo, um perfil tubarão, não vou entrar nisso a fundo, mas só para você entender. Uma pessoa que tem um perfil lobo, por exemplo, fica complicado você passar uma atividade que encaixa melhor em um perfil águia, ou seja, uma pessoa que é muito metódica, muito dentro ali de um roteiro que só faz uma determinada coisa e faz o certo, é uma pessoa altamente leal e age daquela forma, fazendo tudo dentro do que você estabeleceu meticulosamente. Mas se surgir uma circunstância em que a pessoa tenha que ter uma criatividade para dar um jeito em algo que fugiu um pouco do controle, fugir um pouco daquela linha do que ela estava fazendo, esse perfil ele já não consegue fazer. Então, você precisa traçar estratégias para que, por exemplo, dentro de um perfil lobo, embora você instrua para que tenha criatividade para desenrolar algum abacaxi, descascar algum abacaxi que possa ter surgido, óbvio que a gente tem que instruir, mas existem algumas situações que podem trazer prejuízo, que obviamente, se você puder escolher, ao invés de você dar para um perfil desse, que é, vou usar a expressão muito rígida, você coloca para alguém que já tem uma flexibilidade maior, que pode desenrolar outras situações que apareçam da forma que possa não ser uma forma muito tradicional, pode ser uma forma até inovadora. Então, determinadas pessoas não têm um perfil de inovação, enquanto outras já têm e adoram esse perfil de inovação. Então, a gente tem que respeitar esses perfis e o que eu vou te trazer agora é o seguinte. A gente, como gestor, a gente vai ter momentos, obviamente, que a gente não vai estar motivado nem empolgado. Dependendo do estilo que você tenha de time, dependendo dos resultados que você esteja tendo aí, pode ser que você, como eu já disse, tenha a melhor das intenções, tenha estudado, já tenha implementado técnicas que funcionam bem em determinado perfil de time, mas que não funcionam nesse seu perfil de time e por isso não deram resultados legais, os resultados que você queria, e por isso pode ser que você esteja estressado ou estressada, está sem motivos para continuar agindo, ou seja, está sem motivação. E além de estar sem motivos para estar agindo, também está sem empolgação. Então eu te convido a imaginar o seguinte, a gente trocar essa palavra motivação nesse cenário agora em que você está desmotivado. Trocar a palavra motivação por ação. Tira o motivo para agir e faz só agir no seguinte cenário. Quando a gente tem um resultado, esses resultados, quando são positivos, obviamente, levam a gente a ter mais motivação, ou seja, ter mais motivos para continuar agindo. Isso porque, obviamente, libera dopamina e a gente fica satisfeito. Olha só, vê, por exemplo, uma criança que não sabe jogar bola, é muito ruim com as pernas, não sabe jogar bola, mas se o time ali dá uma amenizada e aquela criança marca um gol, ela vai ficar super contente e vai continuar treinando, achando que consegue fazer o gol sem perceber que as pessoas nesse cenário deixaram ali, amenizaram para que ela fizesse um gol. Então isso vai gerar uma satisfação nela, ela viu o resultado do gol e ela vai se empolgar mais para continuar treinando. E aí, claro que com o tempo vão amenizar cada vez menos até ela atingir um nível melhor. Então, é muito justo, inclusive, quando a gente imagina você chegando em uma academia para treinar uma arte marcial, você treinando com as pessoas que já são mais graduadas, imagina se eles fossem para cima de você como se você já fosse um graduado. Não faz sentido. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas nas artes marciais, os praticantes de atividade física, de arte marcial, que mais machucam são os iniciantes. Os iniciantes machucam muito os graduados. Por quê? Porque os graduados não vão agir, obviamente, usando as técnicas que eles têm para machucar, mas o iniciante ele não tem o controle ainda das técnicas, nem de intensidade, nem de velocidade, e ele machuca os graduados. Então, olha que interessante. Então, nesse cenário, a gente vai fazer o seguinte, eu te convido a agir no sentido de atingir um determinado resultado, para que com esse resultado você obtenha uma liberação de dopamina que vai te dar motivação. Dopamina, se você ainda não sabe, é a palavra do momento, muito se fala nela, porque é um neurotransmissor que é um neurotransmissor relacionado
A recompensa, quando a gente atinge algum objetivo, esse neurotransmissor é liberado na gente e causa uma sensação de bem-estar. É a dopamina. Então, veja que nesse cenário, essa ação se confunde muito com um motivo para agir, porque você vai agir para obter um resultado, para que esse resultado libere dopamina para que você se sinta motivado. Então veja que já é um motivo para agir. Mas vamos trocar, não vamos esperar pelo resultado para agir. Se você é gestor, a gente precisa agir para depois gerar os resultados. Não esperar que o resultado caia do céu para motivar a gente. E olha, esses resultados, eles não necessariamente vão ser imediatos. E quando a gente é gestor, a gente tem que ter isso em mente para que a gente não se frustre, não crie expectativas, não supervalorize as expectativas. Porque, veja bem, acredito que você já sabe, se você já me acompanha há um tempo, você já sabe que técnicas de produtividade, que são importantíssimas, obviamente, técnicas de produtividade e gestão do tempo, elas são fundamentais, elas precisam existir. Mas, se só existem elas sem técnicas comportamentais, é meio que ineficiente. Precisa dessas duas coisas, dessas ferramentas, sempre tem que ter a parada comportamental no meio, porque nós somos seres humanos, nós funcionamos à base de comportamento. Então, vai ter momentos na nossa vida em que, como a gente trata com pessoas, algumas técnicas que a gente vai utilizar precisam de adequação. É como se fosse um remédio. Às vezes a gente tem uma determinada necessidade de tomar um remédio e a gente vai para um determinado especialista e ele passa um determinado remédio e a gente utiliza durante um tempo. Aquele remédio viu-se que gera determinados efeitos colaterais indesejados. Você volta para o médico, ele passa um outro remédio e você vai testando aquele outro remédio até chegar um momento em que a medicação não surta os efeitos colaterais indesejados que estava surtindo com as outras medicações. Com as pessoas são do mesmo jeito. A gente, por exemplo, lembra do perfil lá do lobo que eu te falei, daquele perfil que é mais rígido. Aquele perfil, se você implementa uma técnica que requer flexibilidade, pode ser que você não obtenha os resultados que você almeja. A probabilidade maior é que você não obtenha. Então, tem as técnicas de gestão do tempo, de produtividade, mas lembre-se também do perfil de pessoas que você tem no seu time. Porque, por exemplo, olha só, se você precisa enviar algum dos seus colaboradores para conversar com alguém, com um cliente, por exemplo, um cliente interno ou externo, e essa pessoa, esse seu colaborador que você vai enviar, precisa se comunicar com aquela pessoa para fornecer subsídios de convencimento para que aquela pessoa tope o que você está vendendo ali naquele momento, vendendo a ideia que está vendendo naquele momento. Então, você precisa de alguém, comunicador, alguém que tenha persuasão. Faz sentido para você que você não vai mandar uma pessoa que é tímida? Não faz o menor sentido, não é verdade? Então, nesse cenário, você manda alguém que é extrovertido. Não mandaria alguém que é tímido. Da mesma forma, para as atividades que a gente precisa, para as técnicas que a gente precisa implementar, a gente precisa levar em consideração o perfil do time, o perfil das pessoas que você está implementando. É por isso que realmente quando a gente segue apenas uma linha de implementação de técnica, uma linha de raciocínio, algumas vezes elas surtem efeitos e algumas outras não surtem efeito, porque viu-se só uma determinada técnica para um determinado perfil de pessoas, mas pode coincidir que você pegue um perfil completamente desalinhado com aquela técnica. Aquelas técnicas não funcionam, aquelas metodologias não funcionam para esse tipo de pessoas. Então, vamos lá. Eu falei, no início eu dei uma pincelada aqui sobre um tipo de motivação que é externa, que é o cargo, é um salário, um cargo melhor para algumas pessoas do time, um salário melhor para algumas pessoas do time. É claro que todos nós queremos e precisamos de cargos mais elevados, de salários também cada vez melhores, é claro. Eu não conheço ninguém que recuse um cargo melhor, um cargo, dadas as exceções, obviamente, tem situações, tem cargos ou salários que realmente não valem a pena, mas a regra geral é a gente almejar realmente determinados cargos melhores e salários melhores. Porém,
embora isso seja interessante, seja agradável, esse tipo de motivação, ele não se sustenta por muito tempo, que é a famosa motivação externa. Ela não se sustenta por muito tempo se ela estiver sozinha, isolada. Ela só se sustenta por muito tempo a nível de motivação, a nível de motivação/empolgação, engajamento, se ela estiver aliada a outra motivação que é a mais importante, que é a motivação interna, que são o resultado, a resultante do que você vai fazer a nível de gestão, a nível de liderança, para que essa motivação interna exista e ela, juntamente com as outras motivações, elas façam sentido e gerem motivação no time, gerem engajamento. É óbvio que tem situações em que o gestor não tem condições de patrocinar um aumento de cargo ou um aumento de salário. Então imagina que se você dependesse só dessa motivação externa, você não conseguiria engajamento do time. Então, inclusive por isso que essa motivação interna ela é a mais importante. E com relação a essa externa, existe até uma metáfora de um neurocientista chamado Paul Zek, que ele chama de algemas de ouro. Ou seja, que durante algum tempo faz muito sentido, a pessoa fica realmente motivada com o aumento de salário ou o aumento de cargo, mas a partir de determinado momento, se não houver a motivação interna, aquilo já não vai mais fazer efeito, já não vai mais servir como engajamento, /motivação, /empolgação. Então vamos tratar de algumas estratégias agora, a partir de agora, para que você implemente com o seu time, para que você obtenha motivação. A primeira delas é a motivação interna, tá? Se você puder patrocinar, proporcionar essa motivação externa de um salário melhor, um cargo melhor, lógico que é bem-vindo, mas precisa ser aliado também com essa outra que eu vou focar agora, que eu considero a mais importante pelos fundamentos que eu já te disse anteriormente. Então, primeiro ponto, escute o seu time. Escute os seus colaboradores. Escute os pontos de vista, escute as ideias, escute as dificuldades, os impedimentos que estão acontecendo para a não conclusão de uma atividade, ou o que é que está gerando erro naquela atividade, quais são as dúvidas que ainda tem. Tem determinadas pessoas que utilizam metodologias que facilitam muito esse trabalho, como as metodologias ágeis, em que as reuniões já seguem esse ritual de as pessoas dizerem o que estão fazendo, o que não foi feito, o que é que há de impedimento para se fazer determinada situação. Então, para as pessoas que têm essa metodologia, isso que eu estou dizendo aqui já é muito bem absorvido, porque inclusive elas já implementam no dia a dia. Mas a gente sabe que não são todas as pessoas que utilizam métodos ágeis. Então, isso daqui é um direcionamento meio que universal para que possa surtir efeito. Então, escutar o time é fundamental. Não contribuir com imprevistos. Olha, não contribuir com imprevistos é uma outra forma de você motivar o time. O que é que eu quero dizer com isso? Imprevistos vão acontecer. A gente não tem controle sobre imprevistos. E é por isso que o nome é imprevisto. Ou seja, a gente não previu. Então a gente não tem controle sobre imprevisto. E, inclusive, a gente precisa treinar o time e a nós mesmos para que o imprevisto sempre seja possível. Trabalhar no sentido de que, olha, pode acontecer um imprevisto hoje. Pode não acontecer. Pode acontecer amanhã, pode acontecer agora, pode acontecer daqui a alguns segundos. Se acontecer, a gente vai desenrolar. Mas a questão é que tem muita gente que fica gerando expectativa de imprevisto a todo momento. Se você é ansioso ou ansiosa, você é gestor. Se você é gestor, ansioso ou ansiosa, precisa administrar, gerenciar essa ansiedade no sentido de não trazer como resultado alimentar essa imprevisibilidade para o time, porque senão o time vai ficar ansioso. E quanto mais pessoas ansiosas, disfuncionalmente ansiosas dentro do time, mais vai ter erro, porque vai haver ali prejuízo na cognição. Então eu te recomendo que não patrocine imprevisibilidade. Outra situação, outro ponto que eu te trago para motivação é reuniões. As famosas reuniões.
Inclusive, a próxima live será sobre reuniões, porque na enquete que nós fizemos hoje para saber qual era o que ia prevalecer, se era reuniões, formas de gerar reuniões produtivas, e a outra opção era sobre a motivação do time. Ganhou a motivação do time por 80%. Que bom que as pessoas estão interessadas em motivação, fico satisfeito com isso. E 20% ficou sendo reuniões produtivas. Então a próxima live será sobre como fazer reuniões produtivas. Então, as reuniões, faça reuniões com seu time, porque nesse momento das reuniões, vocês vão poder se escutar, você vai poder ouvir o seu time, o time vai poder lhe ouvir, vai haver ali uma transparência das atividades para que todo mundo veja o que é que está sendo feito. Se você adotar esse roteiro, obviamente, de transparência nas atividades, que eu recomendo que seja feito, tem um ganho enorme quando o time sabe o que todo mundo está fazendo. Não é, inclusive, olha, já vou te alertando que se você for gestor e ainda não implementa isso, quando você começar a implementar, pode ser que surja alguém que vá sugerir que a questão é monitorar o desempenho do time. Na verdade, e aqui eu já trago subsídio para você passar para essa pessoa ou para essas pessoas, se for o caso, de que na verdade é para haver um monitoramento, mas é do time todo se monitorando, mas não no sentido de fiscalizar, mas o time todo se gerenciar, ver com transparência como é que está fluindo a atividade. Se está mais sobrecarregado para um, se está demorando mais com o outro, se está sendo mais rápido com o outro, se essa atividade está combinando mais com esse ou combina mais com aquele. Isso tem um ganho tremendo, tremendo. Você precisa abrir os olhos para essa possibilidade, se você ainda não faz isso. Então, novamente, para quem utiliza os métodos ágeis, isso já é muito familiar. Vamos agora para um outro ponto de motivação, que é o feedback. Os seus colaboradores precisam do seu feedback. Por quê? Porque eles precisam, até para ter motivação, eles precisam saber como é que está fluindo a atividade deles, o que é que precisa ser aperfeiçoado, e dentro do que você disse que precisava ser aperfeiçoado, se eles obtiveram êxito e se você ficou satisfeito com o êxito. E aqui eu recomendo, dou um adendo aqui para recomendar que você não elogie pelo resultado, mas elogie pelo esforço. Não vamos entrar nisso hoje porque já iríamos para outra seara, um outro campo que não é o tema da live de hoje. Mas lembra de parabenizar não pelo resultado, mas pelo esforço. Tiver dúvida, depois a gente fala sobre isso em uma outra live. Também o resultado é bem diferente, bem distinto e muito mais positivo dessa forma que eu estou te dizendo para fazer. Elogiando, valorizando o esforço. Então, se o seu colaborador age de uma forma que você sugeriu um aperfeiçoamento, sugeriu uma modificação na atividade, e esse colaborador fez e você não falou nada, não teve nenhum feedback, poxa, pode ser que ali dê uma determinada desmotivada, um determinado desengajamento. Então é interessante você dizer, olha, deu certo e ficou legal. Isso já libera dopamina, é fisiológico, é cerebral. Mesmo que o colaborador não queira que libere dopamina, eu não vou liberar dopamina agora. Vai liberar, porque ele vai estar contente com o seu feedback, ainda que inconscientemente. Então é fisiológico, não tem subjetividade nisso, é fisiológico. A não ser que ele ou ela esteja disfuncional. Aí, obviamente, a gente já entra em outra possibilidade que, se a gente for levantar aqui todas as possibilidades negativas, não faz sentido. A gente tem que caminhar para frente e não retroceder. Então, vamos junto, vamos seguir, que é motivação. A outra recomendação que eu te dou para fomentar, para alimentar essa motivação é dividir as tarefas maiores em tarefas menores. Por quê? Porque aí também há liberação de dopamina, o famoso neurotransmissor, e vai gerar satisfação, e essa satisfação é um bom resultado positivo para o corpo, para a mente, e vai gerar uma motivação ali. E agora eu te convido a imaginar o seguinte: por que será que algumas pessoas vão para o trabalho pensando, poxa vida, mais um dia que eu vou para o trabalho. Poxa vida, eu não queria ir para o trabalho. E por que tem pessoas que dizem, que legal, vou para o trabalho hoje, eu gosto de estar no trabalho.
lá eu me sinto isso e aquilo, alguns vão dizer que se sentem úteis, outros que se sentem felizes, outros porque tem amigos lá que são legais, outros que são engraçados, outros que contam histórias legais, ou enfim. Tem pessoas que vão com satisfação para um determinado lugar para trabalhar e outros não vão. Então, pode ser que, será que se nesse lugar que essas pessoas vão insatisfeitas, se houvesse uma liberação de dopamina ali, será que elas não iriam mais motivadas? Será que naquele local que as pessoas estão indo com mais motivação, será que ali está tendo algumas variáveis que estão proporcionando que essa pessoa tenha liberação de dopamina, esteja se realizando ali, esteja se sentindo bem naquele ambiente? É com essas reflexões que eu te convido a dividir as atividades. Se é uma meta grande, divide essas metas em parcelas menores. Porque, veja bem, no início da live eu disse que você não precisa ficar dançando, não precisa ficar abraçando os colaboradores, não precisa ficar soltando piada o tempo todo para motivar as pessoas. Tem técnicas que você pode investir menos energia e se mobilizar, se movimentar menos para fazer isso. Nada contra quem faz isso, eu acho até legal. Abraçar, conversar, fazer rir, eu acho legal isso também. Mas eu estou trazendo técnicas aqui universais, então, independente de você fazer piada, sorrir, abraçar, dançar, também para você funciona muito bem essas técnicas de engajamento que eu estou trazendo aqui agora. Então divide essas metas maiores, e aqui nesse caso é muito mais importante para quem não tem essa facilidade de contar piada, de abraçar, de sorrir, de estar ali mais extrovertido. Então, principalmente para esse gestor menos extrovertido, é interessante que utilize uma ferramenta dessa que pode lhe ser muito útil. Pega uma meta maior, divide em metas menores e, obviamente, com prazo de conclusão menor. Suponhamos que você tem um prazo para entregar um projeto, seja ele qual for, de 30 dias. Então, você divide em 4 entregas. Se o mês for de 4 semanas, você divide em 4 entregas. Cada parcela dessa entrega ser entregue na sexta-feira. Olha que maravilha! Aí já há um duplo motivo para que a pessoa se sinta ali empolgada na sexta-feira. Tanto porque é sexta-feira, vai chegar o final de semana, vai ter um tempo livre ali com quem quer que seja, como também porque naquela sexta-feira houve a entrega de uma parte da atividade, uma parte do projeto. Já vai ser mais um grau de satisfação. Implementa isso que eu te digo, implementa isso que eu te trouxe. Qualquer dúvida, volta a live de novo, vai ficar gravada. Salva também, clica em salvar para você consultar quando você quiser e encaminha para outras pessoas que possam estar precisando disso, tanto gestores como não gestores, porque obviamente motivação todos nós queremos, todos nós precisamos. Até o mais breve possível, um grande abraço.